juntamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, e meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Feche os olhos. Senhor meu Deus, fala conosco. Fala conosco, Senhor, fala conosco através desta palavra, Senhor. Revela, Senhor, o teu querer, revela a tua vontade, a tua direção nas nossas vidas, através da ministração de hoje. Eu entrego esse momento a Ti, Senhor, que nada venha nos roubar, que nada venha nos distrair, que nada venha tomar a nossa atenção, Senhor. Abençoe a tua igreja, que não ouvir a mensagem, Senhor, em nome de Jesus. Todos juntos. Você pode desocupar sua mão, aplaudir o Senhor. Em fortes palmas. Amém? Amados, o Salmo começa com uma definição. Ele começa falando sobre Deus. Ontem eu ministrei na nossa igreja lá de Caieiras ontem. Eu ministrei um Salmo também. Eu ministrei o Salmo 46. Salmo 46 começa dizendo: o Senhor é o meu refúgio, uma fortaleza, meu socorro bem presente no dia da angústia. Salmo 46. Então o salmista começa dizendo que Deus é refúgio, fortaleza e um socorro bem presente. Foram essas definições que o salmista apresentou. Ele começa dando essas afirmações e ele vai explicando tudo no decorrer do Salmo. É como o Salmo 23. E o salmista aqui, Davi, ele era pastor de ovelhas. Ele, antes de ser rei, ele ainda na sua juventude, ele era pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas de seu pai. Diz a Bíblia que o pai dele, Jessé, era um homem que tinha várias ovelhas. E ele tinha Davi como seu pastor das ovelhas malhadas, diz a Bíblia. As ovelhas que não eram as mais bonitas, rejeitadas. E Davi cuidava dessas pequenas ovelhas rejeitadas. E Davi, quando ele começou a pensar no Salmo 23, começou a pensar sobre Deus, a maneira que Deus tinha se mostrado para ele. Eu tenho falado isso nas minhas pregações, tenho falado isso sempre. A maneira que Deus tinha se revelado para ele. Ele começou a pensar na imagem de um Deus como pastor. Quem entendeu, diga amém. De um Deus que para ele se revelou, para ele se mostrou como um grande pastor. E ele começa agora a explicar tudo que ele imagina sobre Deus, tudo aquilo que Deus tinha mostrado para ele. Ele começa a dizer no decorrer deste Salmo 23. Quem entendeu, diga amém. Preste atenção agora, preste atenção. Então, no versículo 1, a primeira coisa que ele vai dizer é o seguinte: o Senhor é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Ele fala sobre ele. Ele fala da maneira que ele tinha, que Deus tinha se mostrado para ele. E ele completa a frase dizendo: nada me faltará. Então, no primeiro momento, quando ele mostra Deus como pastor, ele pensa: Deus, ele é o meu guia. Porque o pastor é aquele que guia as ovelhas. Quem está entendendo, diga amém. Só guia? Não. O pastor é aquele que protege as ovelhas, protege de vários obstáculos durante o percurso, protege de outros animais ferozes. Então, o pastor é aquele que protege. Ele tem uma imagem de Deus como aquele que protege. E quando ele fala que Deus é pastor, ele fala de um Deus que é o seu companheiro constante, protetor, melhor, na ordem, guia, protetor
e companheiro constante. Você pode dizer isso para o teu irmão do lado? Diga para ele, Deus. Diga para ele assim, Deus, Ele é o teu guia, Ele é o teu protetor, Ele é o teu companheiro constante. Quando nós falamos que Deus é guia, nós estamos falando de um Deus que direciona os nossos passos, diretamente ou indiretamente. Ele tem conduzido os nossos passos, ou Ele guia os seus passos, dando a você a capacidade de você discernir e escolher as boas escolhas e fazer as boas decisões, ou simplesmente Ele fechando portas e abrindo outras portas. Ele tem guiado os nossos passos. Posso ouvir glória a Deus por isso? Quando falamos de um Deus protetor, nós não estamos falando de um Deus que priva. Eu tenho falado isso sempre também, né? Deus não é aquele que vai privar você de tropeçar. Deus não é aquele que vai privar você de se decepcionar. Deus não vai privar você das traições da vida. Deus não vai privar você de passar por lutas e problemas, não é isso. Mas quando falamos que Deus é um protetor, a imagem que eu tenho de um Deus protetor é aquela imagem do povo de Israel caminhando no meio do deserto. Só que o Deus protetor estava com eles. Diz a Bíblia que durante o dia, pelo sol intenso, Deus colocava uma nuvem em cima daquele povo, e eles andavam debaixo daquela nuvem, e eles estavam protegidos do sol. E diz a Bíblia que durante a noite, quando as temperaturas descem de 50 graus, 45, 50 graus, e elas chegam abaixo de zero, diz a Bíblia que durante a noite, Deus era uma coluna de fogo que aquecia aquele povo. Sabe o que é isso? É o Deus protetor que nós servimos. Esse Deus protetor foi o mesmo Deus que se revelou para Davi, é o mesmo Deus que se revela para mim e para você, nos privando, protegendo em pequenos detalhes. A presença dele está conosco às 24 horas do dia. Você deita, ele está te olhando. Quando você acorda, ele é o primeiro a te olhar. Ele está ali te olhando. Esse Deus protetor, ele está contigo, amém? Quantos podem levantar a mão, aplaudir e exaltar o Senhor em nome de Jesus? Dá uma glória a Deus bem alto. Amém? É esse o Deus protetor. E o companheiro constante. O pastor é o companheiro constante. Ele está sempre conosco. Ele está sempre conosco. Diga para o teu irmão do lado, ele está sempre conosco. Incrível como em alguns momentos a gente acha que nós estamos sozinhos. É incrível como em alguns momentos nós somos abandonados. Eu, como pastor de igreja, eu já passei por muitos altos e baixos. Altos e baixos. E eu posso afirmar para vocês, teve momentos na minha caminhada que eu cheguei a pensar que Deus não estava comigo, porque as pessoas mais próximas saíram de perto. Porém, nesses momentos ali, Deus ele se mostrou presente. Deus ele está contigo. Você pode dar essa notícia para o teu irmão? Diga, Deus está contigo. Para você talvez soou muito simples isso. Pode ser que sim. Só que você não sabe o que essa pessoa está passando. Talvez ela entrou aqui se achando sozinha, achando que Deus abandonou. Só que eu posso te dizer que Deus está contigo, amém? Ele tem um projeto na tua vida, Ele tem uma obra na tua vida, Ele é o teu pastor, Ele não vai deixar nada te faltar, em nome de Jesus. Aplaude e glorifique a Ele. Amém? Ele não vai deixar faltar nada para você. Nada me faltará. Nada me faltará. Nada. Esse nada aqui, irmãos, esse nada representa que em todas as áreas da nossa vida, eu incluo financeira, sentimental, espiritual, todas as áreas possíveis, o Senhor irá suprir a tua vida e a minha vida. Deus vai suprir aquilo que você realmente precisa. Vamos continuar, versículo 2. Deitai-me em verdes pastos,
guia-me mansamente às águas tranquilas. A imagem que Davi tinha de Deus era a imagem daquela experiência que ele teve várias vezes de pegar suas ovelhas naquela região seca, na Palestina, que é um lugar seco, de pegar as ovelhas e conduzir essas ovelhas de um lugar seco para um pasto verdejante, para um lugar onde tinha ali o alimento para as ovelhas. Quem entendeu, diga amém. Ele começou a pensar nessa imagem de quantas vezes ele pegava ali o seu rebanho e levava, procurava um lugar tranquilo para as ovelhas ficarem, levava em águas, em pequenos lagos de água ali, reservatórios de água, e as ovelhas ali, elas tomavam a água, elas comiam, e elas deitavam para descansar. E essa imagem ele tinha de Deus tão cuidadoso, de um Deus tão cuidadoso e detalhista, que é capaz de pegar o seu filho no meio de um deserto, no meio de um lugar difícil, no meio de uma tribulação. Deus pega essa pessoa e ele simplesmente pega e leva para o outro lado. Ele pega de um lugar de um tumulto, de um lugar agitado, de um lugar seco, ele pega essa pessoa, ele leva para o outro lado. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. É essa revelação que Deus começou a falar comigo enquanto eu preparava essa mensagem, enquanto eu orava nessa semana, pensando naquilo que eu ia pregar nessa noite. Deus começou a falar comigo: filho, eu vou pegar pessoas no meio de guerras, no meio de tumultos, no meio de tribulações. Eu vou pegar essas pessoas e eu vou conduzir para um pasto verdejante, onde eles vão deitar, onde eles vão ter paz, onde eles vão beber da água da minha provisão. Eu vou conduzir o meu povo para águas tranquilas. Não sei qual turbilhão que você está passando, mas Deus, Ele vai te levar para águas tranquilas nessa noite. Quem acredita nisso, levanta a mão para o céu, aplauda o Senhor. Mas forte as palmas em nome de Jesus. Feche os teus olhos, por um minuto de relógio, aplauda o Senhor. Deus, eu creio, Deus, eu recebo o Senhor, aleluia. Deus vai acalmar tormentas aqui dentro. Abaixa o microfone lá, por favor. Pode abaixar aí. Deus vai acalmar tormentas na tua vida. Olha para quem está ao seu lado e diga: Deus vai acalmar tormentas na tua vida. Esses pequenos lugares, esses pequenos lagos de água, esses pequenos reservatórios de água, era um verdadeiro oásis. Está ótimo assim. Pode colocar a mão no bolso que não vai precisar mexer mais. Esses lugares eram verdadeiros oásis. Eram lugares preparados por Deus. Deus ele faz isso. Deus ele permite nós passarmos por desertos. Isso já falei várias vezes. Só que nos desertos Deus sempre tem um lugar ali preparado, um oásis para mim e para você. Quem entendeu, diga amém. É um lugar totalmente cercado de lugares secos, sem vida, e no meio do nada ali tem um lugar próspero, um lugar de provisão, um lugar de descanso. É um lugar preparado por Deus. Tem pessoas aqui dentro, Deus me revela, que a tua vida profissional é como esse deserto. Só Deus. É só Deus para ter misericórdia da tua vida. Só que Deus, Ele está preparando um oásis para te levar. Deus está preparando um lugar realmente preparado por Ele para a tua vida. Isso é para a tua vida profissional, mas isso também serve para a tua vida sentimental. Você que tem vivido uma série de decepções e frustrações